Vamos. Olá pessoal, boa noite, estamos chegando com o programa Bate-Bola, se a internet deixar, né, a gente já teve um probleminha aí, chegando com o programa Bate-Bola aqui no Facebook e também no YouTube, chegando para falar do futebol brasileiro, futebol amador, ou seja, do futebol mundial. A gente vai trazer tudo de melhor que aconteceu no final de semana, a gente vai falar agora e vamos começar com o destaque inicial do Juan. Juan, qual é o seu destaque inicial? Boa noite, meu destaque é a vitória do Botafogo sobre o Internacional no Beira-Rio por 3-2 e naqueles 7 minutos, o Botafogo jogou mais que o Flamengo no campeonato inteiro. Pois é, então pessoal, a gente está chegando hoje, o meu destaque também vai para o Campeonato Brasileiro. O ponto negativo foi justamente o VAR que acabou atrapalhando muitos jogos. A gente viu nesse jogo do Botafogo que o VAR acabou de noticiar. Aos 7 minutos de jogo, o Botafogo perdeu um jogador de forma ilegal. O VAR foi desleal, acabou com o Botafogo e o Botafogo se superou, acabou virando o jogo para 3-2. Tá certo, pessoal? Então a gente, só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79. E a gente vai começar falando da Série D do Campeonato Brasileiro. Série D do Campeonato Brasileiro, que tem alguns times aqui do estado e a gente vai acompanhar a rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Mandar um abraço para quem já está acompanhando o nosso programa. Então, se a internet deixar, a gente vai levar o melhor do futebol nacional e internacional. Sempre lembrando que aqui é ao vivo no Facebook e no YouTube, com o apoio do canal Ceará Fla 79. Tá certo? Então a gente teve o Cratinho de Açúcar, empatou em 1-1 contra o São Paulo. Tá certo? O São Paulo Cristal. E o Pacajus perdeu em casa de 1-0 para o Juventude. Então, foi esses os dois resultados desse grupo. E o Incasa, né? O Incasa conseguiu uma bela vitória, venceu o Souza da Paraíba 2-1 lá na Paraíba. Com esse resultado, o Incasa é o terceiro colocado do grupo 3. O Incasa é o terceiro colocado do grupo 3, enquanto o Pacajus perdeu uma posição. O Pacajus, ele era o segundo colocado. Aliás, ele perdeu 2 posições, agora é quarto colocado. Então a gente tem aí os times cearenses na Série D. O Pacajus está na 4ª colocação, está ali no G4. E o Incasa é terceiro colocado, também com 17 pontos, a mesma pontuação do Souza. Então, importante vitória do Incasa, aí rumo ao acesso. Vamos torcer aí que os times cearenses se deem bem nessa competição. Só lembrando que a Série D do Campeonato Brasileiro tem como artilheiro o Aleilson, do Trem, tá certo? Ele tem 9 gols. O Mascote, do Retrô, tem também 9. E o Talvanes, do Amazonas, também 9 gols. Então esses são os artilheiros da Série D do Campeonato Brasileiro. Já já a gente vai falar de Série C que tem o Ferroviário muito mal nessa competição. Tá certo, pessoal? Eu queria fazer aqui no início do nosso programa um agradecimento. Fazer um agradecimento às pessoas que acompanham o nosso programa. As pessoas vão lá no Facebook, estão curtindo o nosso programa, muitas visualizações, muitos like, e eu quero aqui agradecer também lá no YouTube, né? Eu já ganhei, depois que a gente começou o programa aqui, 23 inscritos. E você que se der uma passada lá no Facebook, aliás, no YouTube, quiser se inscrever no meu canal, é só procurar Ceará Fla 79, Ceará sem acento, Ceará Fla 79, vai ajudar muito, tá certo? Então eu quero agradecer aqui os meus amigos do Facebook, que também estão migrando, estão se inscrevendo lá no meu canal Ceará Fla 79, que é quem apoia aqui o nosso programa. Só lembrando que hoje a internet, se deixar, a gente vai, já caiu uma vez, espero que não caia mais. Vamos falar um pouquinho de Série C do Campeonato Brasileiro. Série C, Juan, quais foram os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro neste final de semana? O Atos venceu o Remo por 2-1. O Vitória mal, inclusive.
perdeu do Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba, correção aqui. O Vitória perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo. Agora o Botafogo da Paraíba venceu o Atlético Cearense por 2-0. O Mirassol venceu o São José por 2-1. O Aparecidense venceu o Paysandu por 1-0. O Manaus empatou com o Figueirense 1-1. O Confiança perdeu para o Campinense 3-2. E o Brasil de Pelotas meteu 3-1 no Ferrinho. Ok, destaque aí, para mim, negativo da Série C foi o Remo. O Remo estava ganhando, falar no Remo, mandar um abraço pro meu amigo Parival Denir, rapaz. O seu Remo estava ganhando até os 90 minutos do segundo tempo, lógico, né? Tava perdendo de 1-0, o Altos empatou. E time que tá jogando em casa é assim, quando sofre um empate, acaba indo para cima e no contra-ataque o Altos conseguiu o segundo gol. Tá certo? Então a gente viu aí com os resultados. A Série C, que tem 2 jogos hoje, né? O Floresta está jogando agora e também o Volta Redonda. Então esses 2 jogos completam a rodada que nós temos o Mirassol, reassumiu a liderança, segundo do Paysandu, terceiro o ABC de Natal, em quarto o Botafogo da Paraíba, em quinto o Figueirense, o Manaus está na 6ª colocação, o Volta Redonda, que joga agora às 8 da noite, é o 7º, e o Remo caiu para o 8º. O Remo poderia estar bem melhor na classificação. Já na zona da degola, o Floresta, de forma perigosa, entrou na zona de rebaixamento neste final de semana. O Floresta que começou bem, né? E só caindo, Confiança também, é o 18º. O Brasil de Pelotas, que ganhou do Ferroviário de 3-1, saiu da lanterna e deixou o Atlético Cearense. Então aí a gente tem 2 times cearenses caindo para a 4ª divisão. Ou seja, está mal o futebol cearense, o Ferrinho ali está próximo. Só lembrando que o Marlon do Paysandu é o artilheiro, com 7 gols. O Cristiano do São José, com 6. E o Alex Henrique da Aparecidense, com 5 gols. Esses são os principais artilheiros, tá certo? Da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Só lembrando que o nosso programa Bate-Bola, ele tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Vou mandar um abraço aí pro meu grande amigo Josias, rapaz, lá do PSG, do Riacho da Montada. Um abraço aí pro Josias acompanhando o nosso programa. O Josias tá aqui, dá-lhe Vozão, né? O Vozão que empatou os últimos 2 jogos. Já já a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora tá chegando a Série B do Campeonato Brasileiro, que teve mudança no G4, né, Juan? Mudança no G4, a gente viu o Grêmio ingressando aí, vamos ver quais foram os principais jogos, times tradicionais querendo subir, querendo retornar para a elite do futebol brasileiro. Agora a gente vai falar de Série B do Campeonato Brasileiro, Juan. Diga aí os principais, aliás, todos os jogos da Série B. O Juan vai passar a limpa agora. Só lembrando que essa Série B ela começou na terça-feira e a gente já tinha falado aqui que o Bahia tinha perdido em casa para a Chapecoense. O Cruzeiro, que é o líder, tinha ganho da Ponte Preta. E o Vila Nova, que é o lanterna, empatou com o Operário. Tá certo? Então, sábado e domingo a gente teve 7 jogos. A rodada ela se encerrou-se ontem com o Guarani e CSA. E o Juan vai falar aí quais foram os jogos desse sábado e do domingo. Começando aí do Bruscão da Massa, Juan. Pois é, o Bruscão da Massa que venceu o Criciúma fora de casa. 2 times do mesmo estado, Okay. O CRB empatou com o Ituano por 1-1. O Grêmio fez 2-0 no Sampaio Corrêa, que colocou o Grêmio no G4. O Londrina perdeu em casa por Vasco 1-0. O Novo Horizontino perdeu de 3-1 para Tombense. O Náutico empatou com o Sport 1-1, clássico pernambucano. E o Guarani empatou no empate sem gols com o CSA. Ou seja, esses foram os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que tem a classificação da Série B, que a gente tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro continua na liderança, com 31 pontos, é o primeiro. O Vasco da Gama é o segundo, né? O Vasco, Juan, que é o único time invicto da Série B. O Vasco não perdeu para ninguém. Quero mandar um abraço aí para toda a torcida do Vasco, para Elvis que torce o Vasco, que está vibrando aí com a campanha do Vasco. O Bahia do Vitor Jacaré, Juan. O Jacaré está no Bahia. O Vitor Jacaré que só faz gol importante lá no Bahia. O Bahia é o 3º colocado. O Grêmio é o 4º, né? O Grêmio ganhou o seu jogo em casa e contou com o empate do Sport com o Náutico. Com isso, o Grêmio está no G4 e o Sport está ali na 5ª colocação, tá certo? Lá no Z4,
Tem o Náutico de forma perigosa. O Náutico está na zona de rebaixamento. O Guarani e a Ponte Preta, né? A turma campineira lá. O negócio lá não tá bom não, viu? E o Vila Nova de Goiás, que é o último colocado, tá certo? Então aí a Série B do Campeonato Brasileiro, que nós temos como artilheiro o Diego Souza, rapaz. O Diego Souza é Manuelzinho, que faz gol todo jogo. Interessante que o Grêmio fez 7 gols, aliás, fez 10 gols na competição e 7 foram do Diego Souza. O Diego Souza é o artilheiro, com 7 gols. O Luca da Ponte Preta tem 6, o Edu do Cruzeiro, o Gabriel do Sampaio Correia e o Anselmo Ramon do CRB tem 5 gols. Esses são os principais artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem rodada, Juan, começa a rodada no dia 21, também conhecido como amanhã, né? Segunda rodada da série, aliás, 14ª rodada da Série B, dia 21, amanhã. Quais são os jogos desse, aliás, essa rodada ela vai ser diluída do dia 21 até o dia 26. Dia 26, então, rodada completa da Série B. O Juan vai relatar a 14ª rodada da Série B que está pegando fogo. A gente está vendo times tradicionais aí querendo subir, querendo ascender a Série A do futebol brasileiro. Juan, quais são os jogos da 14ª rodada, passar limpo aí. Só lembrando, Juan, mandar um abraço pro meu amigo Emanuel, tá certo? Emanuelzinho, torcedor do Flamengo. Eita, Emanuelzinho, o negócio tá bom lá não, né? A gente ontem perdeu, já vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Mandar um abraço pra Lidiane, rapaz, pro Tigerato que é torcedor do Cruzeiro do Barro Preto. Já vamos falar também do Cruzeiro do Barro Preto. Tigerato, que é também torcedor do Guarani. Quando a gente falar também, vamos falar, Juan, dar destaque também à 2ª divisão do Campeonato Cearense, que tá pegando fogo, tá certo? Então, relate aí, passa a limpa a Série B do Brasileirão. Chapecoense e CRB, Ponte Preta e Sampaio Correia, CSA e Grêmio, Ituano e Cruzeiro, Londrina e Guarani, Vasco e Operário, Criciúma e Vila Nova, Bahia e Novo Horizontino, Sport Brusque e Tombense e Náutico. Aí essa é a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem, como eu falei, o Cruzeirão na liderança do Campeonato Brasileiro Série B, e o Vasco é o único time que ainda não perdeu, tá certo? Então a gente passou a limpo Série B do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que o nosso programa Bate Bola aqui no Facebook e no YouTube, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Quem der uma passadinha no YouTube aí, que quiser se inscrever, dar essa força aí pro nosso canal, eu agradeço, né? A gente aqui, nós que fazemos o programa Bate Bola, agradecemos, tá certo? Então agradeço também todo mundo que está acompanhando aí o nosso programa. Agora a gente vai falar de futebol amador, Juan. Vamos falar de futebol amador que tem o Cruzeiro do Barro Preto. Neste final de semana folgou, teve folga para a rapaziada, mas no final de semana tudo indica que vai haver jogo do Cruzeiro. Não tem adversário ainda, os meninos estão tentando marcar. Só lembrando que tem treino dia pronto na sexta-feira. Sexta-feira tem treino dia pronto. E tudo que acontecer no treino dia pronto de sexta-feira, a gente vai divulgar aqui. E certamente a gente vai divulgar também qual será o adversário e se o jogo será aqui, se será aqui no Barro Preto ou se será fora de casa, tá certo? O fato é que os meninos estão procurando adversário e certamente vão marcar. Só lembrando, Juan, que o Cruzeiro do Barro Preto também está se preparando para os campeonatos, acho que do Melado, do Riacho das Flores, da Santa Rita. E neste final de semana, rapaz, saiu a tabela do campeonato do Melado. O campeonato do Melado que tem, o Cruzeiro vai participar lá e ele ficou no grupo, Juan, o Cruzeiro do Barro Preto, ele ficou no grupo na Xavier, onde tem o Flamengo de Lages, o Ceará do Melado e o Cruzeiro do Barro Preto. Então são esses 3 times. Acho que a tabela não saiu ainda, só saiu o grupo. Quando sair, os meninos certamente vão mandar para a gente estar divulgando aqui, né? No grupo forte, mano. Flamengo, Ceará e Cruzeiro. Tá certo? Então mandar um abraço aí para todos os meninos que fazem o Cruzeiro do Barro Preto, toda a torcida do Cruzeiro, que certamente no próximo domingo, se for em casa, vai lotar a Toca da Raposa 2 para acompanhar mais um jogo do Cruzeiro. E se for fora, certamente vai acompanhar, tá certo, Juan? Falando do futebol amador, Juan, a gente tem aqui uma notinha, rapaz. O Grêmio da Bahia, do meu amigo Luciano Simão, o Grêmio da Bahia jogou em casa contra o CRB do Pistola. E o Grêmio da Bahia venceu o segundo quadro por 3-2 e o primeiro quadro venceu por 4-2. Então mandar um abraço para toda a galera aí do Distrito da Bahia, pro meu amigo Luciano. A gente passou aqui a limpo, o Grêmio da Bahia que jogou em casa neste final de semana, tá certo?
Só lembrando o resultado, os aspirantes ganharam de 3-2 e o primeiro quadro ganhou de 4-2. O Luciano não mandou quem foi dos artilheiros, não falou aqui quem marcou os gols, tá certo? Mas o fato é que tá falando aqui que o Grêmio ganhou os 2 quadros, tá certo? Teve jogo também amistoso, Juan. Teve jogo amistoso no Bom Jesus, rapaz. Jogo amistoso no Bom Jesus. O Bom Jesus, o Bom Jesus Esporte Clube pegou o Barcelona da Montada. E venceu, os aspirantes venceu por 3-2. 2 gols de Reinaldo e 1 gol do Felipe Mulugu. Então os aspirantes aí do Bom Jesus ganharam de 3-2. Já o primeiro quadro, o time principal, 7-1, Juan, 7-1. Olha, em ano de Copa do Mundo, 7-1 faz a gente lembrar coisas não muito agradáveis, né? Não traz boas lembranças. Não traz boas lembranças. 7-1 não traz boas lembranças, mas eu não assisti. O Bom Jesus, ele tem o seu 7-1 para falar, tá certo? E quem marcou os gols, os goleadores, foram o Chiquinho, rapaz. O Chiquinho fez 2 gols. O Guilherme, 2 gols. O Zezé, 2 gols. O Zezé certamente é o Zezé, amigo nosso aqui, que joga também no Cruzeiro, fez 2 gols. E o Henrique, meu amigo Henrique, fez 1 gol. Então isso foram os goleadores. Mandar um abraço aí para toda a galera do Bom Jesus, tá certo? Aí foi na Arena Bom Jesus. 3-2 para os aspirantes e 7-1 para o primeiro quadro, tá certo? Mandar um abraço pro meu amigo Zezé, mandou uma notinha. E aqui, pessoal, eu sempre falo aqui, quem quiser, futebol amador e quem for representante de algum time e quiser mandar resultado, jogo marcado aqui pra gente divulgar, a gente divulga, tá certo? Eu não vou marcar jogo porque tem muita gente que já faz isso nas rádios, mesmo aqui no Facebook, no YouTube, tem gente que faz esse trabalho. Nós aqui é só trabalho de divulgação, né, Juan? A gente divulga, tem todo prazer de divulgar aí os times dos nossos amigos. Se você é promovente de algum torneio, de algum campeonato, quiser que a gente divulga sem nenhum problema, tá certo? Então, passamos ali pro futebol amador, mandar um abraço aí para toda a galera do Grêmio da Bahia, os meninos aqui do Cruzeiro do Barro Preto e também o pessoal do Bom Jesus, tá certo? Mandar um abraço pro meu amigo Albeci Ripardo, rapaz. Só lembrando que tem live do Albeci Ripardo. Ressuscitou a primeira vitória. O Albeci Ripardo tem a live dele também aqui no Facebook, quarta-feira, faz o esquenta do futebol, né? Tá lembrando aqui da vitória do Fortaleza, né? Fortaleza ganhou o jogo, já a gente vai falar de Série A. Já não, é agora, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo Márcio também, rapaz, acompanhando nosso programa. E pro Romulo em Fortaleza, tá mandando aí um abraço pro nosso Zezé Cruz, né? Grande Zezé. Então um abraço para toda a galera aí que acompanha a nossa programação. Nosso programa é Bate-Bola, que tem o apoio do Ceará Fla 79. Agora a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro, Juan. Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos passar ali tudo o que aconteceu nesse final de semana, tá certo? Então, Juan, hoje ainda tem um jogo, né? Já, também conhecido como daqui a pouco, tem o Palmeiras, que é líder do campeonato, joga com São Paulo. Então, Juan, passe a limpo, começando aí com o Ceará, né? O Ceará empatou fora de casa com o Cuiabá, jogo bom de ter ganho, mas o Ceará desperdiçou essa oportunidade. Acabou poupando alguns jogadores pro clássico, né, pela Copa do Brasil, que vai jogar nesse meio de semana. Então o Ceará acabou poupando os seus principais jogadores, só empatou com o Cuiabá. Juan, passa limpo os resultados da Série A do Brasileirão. Como acabamos de mencionar, o Cuiabá empatou em 0-0. O Santos fez 2-2 com o Red Bull Bragantino. No Atletiba deu o Atlético Paranaense 1-0 em cima do Coritiba. O Corinthians venceu o Goiás por 1-0, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-0, o Atlético Goianiense venceu o Juventude por 3-1, o Fortaleza venceu o América Mineiro por 1-0, o Internacional perdeu para o Botafogo 3-2, grande jogo do Botafogo, o Fluminense meteu 2-0 no Avaí. Pois é, Juan, e com esses resultados, né, só lembrando que foi a 13ª rodada, que tem o Palmeiras na liderança, né, com 25 pontos. E um jogo a menos. E um jogo a menos, joga já com o São Paulo no Morumbi. E o Corinthians é o vice colocado também com 25. Tem o Atlético Paranaense com 21. O Atlético Mineiro também com 21, é o 4, né, o G4. Aí tem o Internacional em 5º, Fluminense em 6º, Botafogo em 7º, Santos em 8º, São Paulo em 9º. São Paulo que joga daqui a pouco o clássico contra o Palmeiras. O Red Bull Bragantino é o 10º, Avaí é o 11º, o Atlético Goianiense é o 12º,
a gente tem o Ceará, o 13º colocado, Flamengo 14º, eita Flamengo, 14ª colocação do Flamengo, péssima campanha do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem também o Coxa na 15ª colocação, o América na 16ª, e já no Z4 tem o Goiás, o Cuiabá e destaque aqui o Fortaleza, né, que saiu da lanterna, deu de mão beijada a lanterna pro Juventude. Fortaleza é o 19º agora e o Juventude é o 20º. O Fortaleza que tem 10 pontos. Olhando ali, o primeiro que está fora do Z4 é o América com 15. Então a diferença de 5 pontos já foi bem pior. Então um abraço aí pro meu amigo Lourão, rapaz, Albeci Ripardo, torcedor do Fortaleza, que vibrou muito com aquela vitória de ontem. O Lourão ficou com o coração apertado na hora que chamaram o juiz pro VAR, mas ele foi e acabou não dando aquele pênalti, né? Que muitos falaram. Acabou o Fortaleza conseguindo a vitória, tá certo? Então a Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Caleri, artilheiro, com 9 gols. O Germancano, rapaz, goleador aí, quem gosta de Germancano é o Padre Elvis, né? Um abraço aí pro Padre Elvis, gosta do Germancano, tem 7 gols, e o Mendonça do Ceará tem 7 gols também. Não tem nenhum brasileiro, 2 argentinos e um colombiano. O destaque é justamente esse, né? Tá certo? Então a 13ª rodada, fechando no dia 20, também conhecido como daqui a pouco, conhecido como hoje, o São Paulo e o Palmeiras, e o Juan vai falar quais são os jogos da 14ª rodada. Internacional e Coritiba, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Flamengo e América Mineiro, Corinthians e Santos, Atlético Mineiro e Fortaleza, Botafogo e Fluminense, Avaí e Palmeiras, São Paulo e Juventude, Ceará e Atlético Goianiense, Goiás e Cuiabá. Ok, então é essa a 14ª rodada, tá certo? Só o Rômulo, né, meu amigo Rômulo, tá pedindo aqui a minha opinião se eu acredito no trabalho do Paulo Souza, né? Pois é, rapaz, o Paulo Souza caiu na semana passada, mas eu particularmente não teria trocado, porque eu sei que o problema do Flamengo não é treinador. O problema do Flamengo é mais embaixo, são jogadores, e a gente viu que a mesma mudança de treinador acabou não acontecendo absolutamente nada. Até o Flamengo jogou bem contra o Cuiabá, ganhou, teve torcedores eufóricos achando que... Mas ele era o fortíssimo Cuiabá, né? Não serve de parâmetro para absolutamente nada. E pra falar a verdade, nunca deu certo a troca de treinador, nunca chegou a fazer efeito. Pois é, aí assim, eu não teria derrubado o Paulo Souza, eu teria deixado ele terminar o trabalho, mas você sabe que no futebol brasileiro é resultado, e infelizmente os resultados não vieram com o Paulo Souza, ele acabou caindo, tá certo? Porque eu gosto sempre da continuidade do trabalho, eu acho que o troca-troca não resolve nada, e a gente tem visto muito os treinadores, se um time vai mal, troca o treinador. Às vezes acontece, né? Nos 2 primeiros jogos o time acaba indo bem, aí diz assim, foi porque trocou, né? Mas eu não acredito muito nesse troca-troca não. Para mim eu prefiro, sinceramente, um treinador começar o trabalho e finalizar. Infelizmente só toco ele no líder. Para quem acompanha o futebol, o Klopp, o grande Klopp, né? Ele chegou no Liverpool, o primeiro ano de trabalho dele ele não pegou nem Liga Europa, né? E hoje ele é um dos melhores treinadores da Europa e levou o Liverpool a grandes conquistas, né? Então a continuidade de trabalho dá certo sim, tá certo? Mandar um abraço aí para Rosijô Oliveira, um abraço acompanhando o nosso programa, tá certo? Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Cearense, rapaz. Série B do Campeonato Cearense, que teve nesse final de semana. Na sexta-feira, o Floresta havia empatado com o Cariri em 0-0. O Guarani de Sobral, no último minuto, rapaz, 3-2 em cima do Tiradentes. Mandar um abraço pro Nenzinho, rapaz. O Nenzinho que participou aqui do nosso primeiro programa. E mandar um abraço para ele, para a Verônica, para o Matheus, sempre que dá, acompanha o nosso programa. Então, grande vitória do Guarani, o Nezinho vibrou muito com essa vitória. O Guarani de Juazeiro perdeu para o Itapipoca 2-0. O Pague Menos ganhou de 1-0 do Maranguape. E o Barbalha do meu amigo Eduardo, venceu o Horizonte por 2-1. Com isso, Juan, a classificação da Série B do Cearense, nós temos hoje o Horizonte, com 12 pontos. Segundo, o Floresta. Terceiro, o Guarani de Sobral. Quarto, o Tiradentes. Quinto, o Barbalha. Sexto, o Pague Menos. Sétimo, o Itapipoca. Oitavo, o Guarani de Juazeiro. Nono,
o Cariri e em 10º o Maranguape. Então faltam 2 rodadas para terminar essa primeira fase, lembrando que classificam 5 times, tá certo? Então no momento estaria se classificando o Horizonte, o Floresta, o Guarani de Sobral, o Tiradentes e o Barbalha. Então a próxima rodada, quinta-feira, rodada cheia. Rodada cheia. Qual é a rodada cheia? Diga quais são os jogos, Juan. Só lembrando, Juan, já vamos falar de Copa do Brasil. Vamos dar destaque aí pro Clássico Rei. Vamos falar de Copa do Brasil sim, viu? Cariri e Maranguape, Itapipoca e Barbalha, Guarani de Juazeiro e Floresta, Tiradentes e Pague Menos e Horizonte e Guarani de Sobral. Aí, essa é a 8ª rodada, né? A penúltima rodada da Série B do Campeonato Cearense. 2 times sobram para a elite do futebol cearense no ano de 2023. Pessoal, a gente passou a limpa a Série B do Campeonato Cearense. Agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá rolando essa competição que eu gosto muito. E você não tem tempo para acompanhar essas competições, aqui no programa Bate-Bola a gente faz um resumão aqui do que está acontecendo nessa competição, que é a principal competição amadora do futebol brasileiro, é o Sub-20. A gente teve, Juan, 7 jogos já da segunda rodada, onde o Bahia empatou com o Fortaleza 3-3, esse jogo foi em Fortaleza. O Fluminense ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. O Ceará empatou em casa em 1-1 com o América Mineiro. O Vasco ganhou de 2-0 do Santos. O Botafogo perdeu de 1-0 para o Cruzeiro. O Flamengo foi lá no campo do Palmeiras e meteu 3-1 no Palmeiras. E o São Paulo ganhou hoje à tarde de 3-2 do Atlético Mineiro. Tá certo? Então faltam 3 jogos para terminar a segunda rodada. Segunda rodada que ainda tem a Chapecoense com o Bragantino, o Grêmio com o Atlético Goianiense e o Internacional, que é o atual campeão, joga com o Corinthians, tá certo? Esses 3 jogos serão amanhã. Só lembrando que essa competição ela é dividida em 2 grupos, e o grupo A a gente tem o Flamengo na liderança, em segundo o América Mineiro, em terceiro o Palmeiras e em quarto o Botafogo. E no grupo B a gente tem o Vasco da Gama na liderança, em segundo o Internacional, terceiro o Grêmio, quarto o Santos. Então, competição, Sub-20, grandes jogos, grandes times, e eu gosto muito dessa competição, a gente vai acompanhar aqui no nosso programa. Só lembrando que o nosso programa é Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Agora, Juan, a gente vai falar de quê, Juan? Copa do Brasil. Copa do Brasil, grandes jogos na Copa do Brasil, Juan. Amanhã tem nesse meio de semana, quarta e quinta-feira, grandes jogos, né? Na Copa do Brasil, clássico. Há quem diga que foi o maior sorteio da Copa do Brasil. Eu acho que foi a maior marmelada que já aconteceu, né? Porque ter dado esses vários clássicos é duvidoso. Foi no mínimo duvidoso. E a gente vai ter amanhã não, no dia 22, também conhecido como quarta-feira, o Atlético Goianiense joga com o Goiás, o Bahia recebe o Atlético do Paraná, Fortaleza e Ceará, né, o clássico. Fortaleza que no ano passado tirou o Ceará, empatou 1-1 o primeiro jogo, o segundo jogo o Fortaleza acabou ganhando. O Corinthians recebe o Santos. E o grande clássico, né, o grande jogo também, das maiores rivalidades interestadual é Atlético e Flamengo, né? O Atlético acabou ganhando do Flamengo ontem pelo Brasileiro, e quarta-feira tem pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, esse jogo no Mineirão. São Paulo e o Palmeiras, esse jogo é na quinta-feira, e o jogo do Botafogo com o América, Juan, só é no dia 30. Então dos 8 jogos, 7 jogos acontecem entre quarta e quinta-feira. Então a Copa do Brasil, grandes jogos. Acontece bem depois dos outros. Exatamente, esse jogo só é no dia 30 e os jogos de volta vão acontecer só no dia 12 e dia 13 de julho. Tá certo? Então Copa do Brasil, grandes jogos, é a Copa dos Clássicos, vai acontecer esses jogos agora no meio de semana. Tá certo, Juan? Então a gente passou a limpo aqui a Copa do Brasil, só lembrando que aqui é Bate-Bola ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube.
que tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Agradecer a todos os nossos amigos que acompanham o nosso programa. Um abraço aí para o nosso grande amigo Cristiano Carneiro, rapaz. Boa noite aí para você também, acompanhando, para o Laeste também, em Santana, também acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. A gente vai passar ali também, pessoal, a Liga dos Campeões, a gente vai acompanhar a Liga dos Campeões. O preliminar. Exatamente, e amanhã começa a fase preliminar, não é nem a fase classificatória não, são 2 jogos. E quais são esses 2 jogos, Juan? La Fiorita de San Marino contra a Interscal de Andorra e Levadia da Estônia contra Vikingur Reykjavik da Islândia. Somente um irá para a qualificação. Pois é, pessoal, aí tá aí essa competição, né, Liga dos Campeões, que a gente vai acompanhar aqui quando estiver na fase de grupo, entre os principais times, já também times tradicionais, né, inclusive o Fenerbahçe, né, do Jorge Jesus, ele já entra na próxima fase dessa competição. Tá certo, pessoal? Então já chegando já no final do nosso programa, a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu também nesse final de semana, Juan. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. Falar em Fórmula 1, mandar um abraço pro meu amigo Alberci, que sempre acompanha a Fórmula 1. Ele dá sempre destaque nos seus programas. A gente teve o Grande Prêmio do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, e teve o Marco Verstappen, ganhou a corrida, né? E teve o Sainz, foi o segundo, e o Lewis Hamilton foi o terceiro. Então esse foi o pódio do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. A Fórmula 1, Juan, que tem o Marco Verstappen na liderança com 175 pontos. O Pérez é o segundo com 129 e o Charles Leclerc com 126 é o terceiro. No campeonato de construtores, nós temos a Red Bull com 304 pontos, a Ferrari em segundo com 228 e a Mercedes é o terceiro com 128. Tá certo, Juan? Juan, a gente passou a limpo tudo, Copa do Brasil, Série A, Série B. Você quer falar em alguma coisa sobre a Copa do Brasil? Algum jogo que lhe chama mais atenção? Só lembrando, pessoal, que a gente já está no finalzinho do nosso programa, já as considerações final, agradecendo a todos que estão acompanhando. Sei que é um clássico, Flamengo e Atlético Mineiro, mas eu escolho o Clássico Rei. Eu escolho Fortaleza e Ceará aqui no nosso estado. Tá certo. Então, mandar um abraço mais uma vez aí pro Laeste que está acompanhando e o nosso Cristiano Carneiro. Um abraço para todos vocês acompanhando. Muito obrigado aí, tá certo, gente? Então a gente agradece aqui nossos amigos do Barro Preto, da Lagoa do Serrote. Na Lagoa do Serrote, o Evandro, Juan, sempre acompanha nosso programa. Sobral, rapaz, o Erasmo sempre acompanha também, só que muitas vezes ele não acompanha aqui no Facebook, ele acompanha só no YouTube mais tarde. Um abraço aí pro meu amigo Erasmo. De Fortaleza, o Padre Ademir também sempre acompanha. O Mauriene, rapaz, o Mauriene que é jogador, um dos dirigentes aqui do Cruzeiro do Barro Preto, sempre acompanha também lá no YouTube. Tá certo, Juan? Juan, então vamos embora, né, Juan? Vamos embora. Hoje a gente já relatou tudo, falando tudo sobre os principais jogos do final de semana. Mandar um abraço aqui pro meu amigo, rapaz, o Hernando Santos, o Hernandes em Mulugum. Um abraço, meu amigo. O Hernando é grande amigo, aí sempre que pode, acompanha a nossa programação. Mandar um abraço também em Sobral pro Fabinho. O Fabinho disse, o Juan, que a gente não fala do santo aqui no nosso programa. Né? Vou mandar um abraço aí pro Fabinho. Tá certo, Juan? Então deixa aí preparado o hino do líder do Campeonato Brasileiro, que já nós vamos homenagear a torcida do líder do Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Então, em Tanques, rapaz, mandar um abraço pro meu amigo Novo, rapaz. O Novo sempre que pode também acompanha o nosso programa, tá certo? A galera de Tanques aí, um abraço. Tá certo? Em Santana, a minha amiga Missilene também, sempre que pode, assiste o nosso programa. Tá certo? Diga, Juan. Hino do Palmeiras pela 4ª vez seguida. O Palmeiras, né, que está na liderança do campeonato, e se ganhar do São Paulo hoje, só vai aumentar essa distância, essa diferença, tá certo, pessoal? Pessoal, só lembrando que o nosso programa, ele tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e ele acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, tá certo? Então eu quero aqui agradecer a todos pela paciência. No início a internet deu uma caída, achei que não ia dar certo, mas deu pra gente dar aqui o nosso recado, falar de tudo aquilo que a gente gostaria, falando do futebol brasileiro, do futebol internacional, falando de Fórmula 1, então um abraço aí. Só lembrando, pessoal, que na quarta-feira
o esquenta da Copa do Brasil tem a live do meu amigo Lourão, faixa do esporte, tá certo? Então, galera, um abraço. Até sexta-feira às 19 horas, onde a gente vai projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos ficar agora com o hino do Palmeiras. Um abraço, boa noite. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato